De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e Você. Bom dia, meus queridos ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e hoje estaremos conversando aqui sobre um tema bastante relevante, que é o transplante de órgãos. Como que a doutrina espírita compreende e analisa a questão do transplante de órgãos, que é uma prática hoje bastante utilizada pela medicina. Antes que a gente comece a falar sobre a visão espírita, é importante que a gente entenda o que é o transplante de órgãos. Então existem uma série de doenças que acometem a nossa população, cujos órgãos vão se tornando insuficientes. Então, por exemplo, existem algumas doenças que levam à insuficiência cardíaca, como por exemplo, a pessoa pode sofrer um infarto agudo do miocárdio, e ela pode evoluir para uma insuficiência cardíaca. A pessoa pode, por exemplo, ter uma doença de Chagas e comprometer o seu coração e isso levar a uma insuficiência cardíaca, ou seja, o seu coração fica insuficiente, ele não consegue mais trabalhar da maneira adequada e aquele órgão ele perde completamente a sua função e isso leva a pessoa a uma possibilidade de sobrevida muito pequena, ou seja, ela vai viver pouco tempo diante daquela doença, que é irreversível. Acontece também quando a gente tem um problema no fígado, principalmente a cirrose hepática. Tem várias condições que levam à cirrose hepática, como por exemplo, o consumo excessivo de álcool. Existem algumas infecções, como por exemplo, vírus da hepatite B, vírus da hepatite C. A gente tem infiltração gordurosa no fígado, que se não tratado ao longo de muitos anos pode evoluir para uma cirrose hepática. A gente tem doenças renais, como por exemplo o próprio diabetes, a pressão alta, que podem comprometer o rim da pessoa e levar aquele rim a ficar insuficiente. Então existem várias doenças que vão levando. Então a gente pode ter possibilidade de transplantar um coração que é insuficiente, o fígado, o rim, transplantar o pâncreas, transplantar o intestino, pode haver transplante de pele, pode haver transplante ósseo, transplante de córnea. E existe um tipo de transplante que se diferencia um pouco desses, que é o transplante de medula óssea. Ele é utilizado especialmente para pessoas que têm um tipo específico de câncer, que são as leucemias. As leucemias, elas são um tipo específico de câncer que afeta diretamente a medula óssea da pessoa, que é responsável pela produção de todo o sangue do indivíduo, seja os glóbulos vermelhos, sejam os glóbulos brancos, que são as células de defesa do nosso corpo. Então, quando a medula fica doente, a esse ponto, existe a possibilidade do transplante de medula óssea. E dentro de todo esse contexto de transplante, o que a gente vê hoje no mundo, isso foi um grande avanço e a ciência conseguiu atingir. Hoje o transplante ele permite com que muitas vidas sejam salvas, milhares e milhares de vidas sejam salvas, seja no tratamento do câncer, seja na melhoria, na sobrevida dessas pessoas que têm os seus órgãos insuficientes. Muitas vezes são pessoas jovens que teriam ainda uma vida toda pela frente e que se não fosse substituído o seu órgão, ela viveria por muito pouco, desencarnaria muito cedo. Então esse é o cenário que nós vemos hoje. O transplante de órgãos ele tem uma importância muito grande e ele acontece de duas maneiras. Ele pode ser um transplante chamado intervivos, ou seja, quando o doador ele não é uma pessoa que faleceu, ele é uma pessoa que está viva e vai doar o órgão a outra pessoa. Isso pode acontecer em algumas situações, por exemplo, o rim, como nós temos 2 rins.
a pessoa pode doar um rim para outra pessoa. Isso acontece, pode acontecer com uma parte do fígado, a pessoa pode doar uma parte do fígado a uma outra pessoa. Isso acontece muito com medula óssea. Você pode retirar a medula da pessoa, isso não vai fazer falta para ela e ela pode doar para outra. Então existem alguns transplantes que são chamados intervivos. E existem o transplante que acontece do doador falecido, ou seja, aquela pessoa que desencarna e aí os seus órgãos serão utilizados para ser transplantados em outra pessoa ou mais que uma pessoa. Você pode retirar vários órgãos e pode transplantar várias pessoas diante de um único doador. O transplante de doador falecido, ele geralmente acontece quando você tem a chamada morte cerebral. O que é a morte cerebral? É quando apenas o cérebro morreu, mas o restante do corpo ainda mantém o seu funcionamento. Vejam que a maior parte das pessoas que desencarnam, elas não desencarnam com morte cerebral, elas desencarnam pela parada cardíaca, ou seja, o coração parou de bater. E quando o coração para de bater, para de ter circulação de sangue e os nossos órgãos rapidamente evoluem para um estado de degradação e destruição das suas células. Então esse tipo de morte, vamos dizer, esse tipo de desencarne, em que tem parada cardíaca, ele é um tipo de desencarne que não permite a gente fazer essa ampla doação de órgãos. Mas quando há a morte cerebral, ela antecede a parada cardíaca, isso acontece, por exemplo, em doenças que comprometem o sistema nervoso central. Então a pessoa pode ter tido um AVC, ela pode ter tido um trauma, por exemplo, um acidente, e fez um trauma crânioencefálico com uma lesão cerebral. São situações em que o cérebro ele é primeiramente afetado e, diante daquele comprometimento cerebral, o corpo ele ainda mantém o seu funcionamento. Ah, mas essa pessoa então não está morta? Sim, ela está morta. Uma vez que o cérebro morre, este indivíduo é considerado morto, desencarnado. E para a doutrina espírita, isso está em consonância com os ensinamentos que a espiritualidade nos traz. André Luiz, especialmente no livro Obreiros da Vida Eterna, deixa muito claro para nós que a partir do momento que o cérebro morre, o espírito ele vai se desprender por completo do corpo físico. Então aquele funcionamento dos órgãos que ainda persiste após a morte encefálica, após a morte cerebral, ele é vamos dizer assim, um funcionamento fugaz. Ele vai durar por pouco tempo, por algumas horas. E se você não faz alguma coisa, aquele corpo para de funcionar, porque depende do cérebro. Todo o nosso funcionamento do nosso corpo depende da função cerebral. Se o cérebro para, é questão de tempo, o corpo também vai parar. Então, para a medicina terrena, assim como dentro do próprio conceito espírita, a morte cerebral é considerado o desencarne, ou seja, esse espírito, ele não vai ocupar mais aquele corpo, ele vai se desprender por completo daquele corpo, uma vez que há essa desvinculação com o cérebro, que é o órgão central de comando do nosso organismo. Então, na medicina terrena, estão encaminhados para transplante aquelas pessoas que tiveram morte cerebral. E aí, como o seu coração ainda está bombeando sangue, e isso tem ainda algumas horas, a partir do momento que a pessoa é detectada com a morte cerebral, é feito esse diagnóstico, você tem um tempo curto para poder fazer a retirada desses órgãos antes que eles parem de funcionar. E aí, nesse momento, você consegue retirar esses órgãos e encaminhar para doação para as pessoas que estão precisando. Então, esse é o cenário que a gente vê da doação de órgãos. E que é muito importante a gente entender isso, né? Então, assim, ela não vai acontecer, né? A doação de órgãos não vai acontecer com um indivíduo vivo, exceto quando é o transplante intervivos. E aí a pessoa fala, olha, eu quero ser o doador. Então, se eu, por exemplo, tem um familiar lá que está precisando de um rim, eu posso dizer, olha, eu quero doar o meu rim para aquele familiar. Ou quero doar a minha medula óssea para ajudar pessoas que têm câncer, que têm leucemia, para auxiliá-las no seu tratamento. Então, esse é o transplante intervivos. Mas do doador falecido, ele só vai acontecer a partir do momento em que
ao desencarne do indivíduo. Então essa muitas vezes é uma preocupação de muitas pessoas. Mas vão retirar o órgão com a pessoa vinda viva? Não. A partir do momento que a morte cerebral, o desencarne já está constatado, né? O espírito está se desvinculando dali. Então não há risco desta pessoa estar viva no momento que há essa doação. Esse é o sistema que funciona no Brasil, funciona no mundo. E hoje o transplante de órgãos ele salva milhares e milhares de pessoas. Muitas pessoas são beneficiadas. E na verdade a gente tem um número muito menor de doadores do que pessoas que precisam receber órgãos de doação. Até porque demanda esse modo específico de desencarne para que possa haver a doação. Então isso faz com que muitas pessoas não conseguem ainda ser contempladas por um órgão, elas não têm a oportunidade de receber um órgão. E também porque existem diversos outros fatores, como por exemplo a própria compatibilidade do tipo do sangue. Então tem que ser o mesmo tipo do sangue, tem que ter uma certa semelhança genética entre o doador e o receptor. Tem a questão, por exemplo, em órgãos como por exemplo o coração, pulmão, fígado, são órgãos que o biotipo, o tamanho do doador, ele tem que ser compatível com o receptor. Então eu não posso pegar, por exemplo, o coração de uma pessoa muito grande e colocar numa pessoa pequena e vice-versa. A mesma coisa o pulmão, ele tem que ser, o tamanho tem que ser compatível com daquela pessoa. Então, para alguns órgãos isso vai ter essa importância. Então, existem diversos fatores que vão nortear a possibilidade de doação. Então esse é o cenário que a gente tem de doação de órgãos. E como que a doutrina espírita, dentro desse cenário todo, enxerga essa questão, né? Isso é algo válido, tem importância. O primeiro ponto que a gente tem que considerar é o seguinte: todo o avanço da ciência, todo o avanço científico que acontece e que vem para o bem da humanidade, ou seja, ele vem para salvar as pessoas, ele vem para promover cura, ele vem para promover saúde, bem-estar para as pessoas. Certamente são condições que a própria espiritualidade permite que isso aconteça. A gente tem que entender que o nosso mundo físico ele é uma representação, ele é um reflexo do que existe no mundo espiritual. Então, tudo que nós conquistamos aqui, em termos de avanço científico, tecnológico, são condições que já foram alcançadas no mundo espiritual. Nós somos uma réplica deles, uma réplica atrasada. Então, tudo que está aqui é porque já aconteceu antes lá. Então, certamente, os cientistas que desenvolveram a possibilidade do transplante, que não foi um só, mas um grupo grande de cientistas que trabalharam e que continuam trabalhando no desenvolvimento dessas técnicas e dessas possibilidades de transplante, certamente são pessoas que foram preparadas para essa tarefa na Terra, são espíritos que recebem a intuição, a inspiração do mundo maior para poder agir. Os benfeitores do mundo maior certamente estão presentes, considerando que isso está ajudando um número muito grande de pessoas. Então, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é esse. Se há esse avanço, certamente existe um motivo pelo qual a ciência trabalha nesse sentido. E a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Então, esse ponto é um ponto que a gente já começa a partir daí. Ou seja, para não achar que o transplante fosse algo ruim, fosse algo prejudicial às pessoas. Muito pelo contrário. A espiritualidade permite isso vir porque isso é benéfico para as pessoas e uma quantidade muito grande de pessoas são beneficiadas com o transplante de órgão. Outro ponto importante para a gente considerar essa questão do transplante é que nós, ao optarmos por doar um órgão, nós estamos exercendo claramente aí a caridade. Estamos vivenciando a caridade. E vejam, essa não é uma caridade qualquer. Essa não é uma doação qualquer. Não é a mesma coisa que a gente pegar um dinheiro que está no bolso e entregar para uma pessoa que passa pedindo na rua.
Não é a mesma coisa que a gente preparar um prato de comida, de uma comida que está sobrando na nossa casa e entregar para uma pessoa que está pedindo na nossa porta. Ou pegar um agasalho que está guardado lá no armário, no guarda-roupa, que a gente não usa mais, e entregar para uma pessoa que está passando frio na rua. Isso vai muito além. É uma doação verdadeira, porque a gente está doando algo que está diretamente ligado a nós. Estamos doando um órgão. E claro, quem faz essa doação intervivos já mostra um grau de desprendimento muito grande. Assim é, por exemplo, quando a gente doa sangue. Quando a gente vê, vou ser um doador de sangue. A gente está dando algo nosso, algo do nosso corpo, que pode salvar a vida de muitas pessoas. Começar doando sangue é um bom caminho para a gente aprender a se desprender de si mesmo e poder ajudar as pessoas. Doar os órgãos já é algo que está bem além. Mostra um grande desprendimento, mostra a capacidade que nós temos de exercer a caridade, de exercer a benevolência em prol de pessoas que precisam de uma maneira muito significativa. Então esse ato, ele tem uma importância, ele tem uma relevância espiritual muito grande para as pessoas que estão dispostas a isso. E elas demonstram realmente um grande desprendimento desse indivíduo. Eu sempre, quando eu sou uma pessoa que convivo, trabalho com pacientes que são transplantados de órgãos, e víamos muitas vezes histórias muito bonitas, por exemplo, dos transplantes intervivos, de pessoas, então, de pais que doam, por exemplo, seus rins, um dos seus rins, para um filho, para uma filha, e doa, né, um casal em que o marido doa para a esposa ou a esposa para o marido, ou a gente vê entre irmãos, um irmão que doa para um outro irmão. É muito bonita essa atitude. Vocês imaginam, a pessoa fala, olha, eu estou disponibilizando o meu órgão para doar para outra pessoa, para auxiliar. Vejam o desprendimento, vejam que grandiosidade esse ato perante Deus, perante as leis divinas. É uma atitude muito, muito especial e que tem um mérito muito grande. E quando nós vamos desencarnar, nós realmente podemos doar os nossos órgãos. Por isso, uma coisa muito importante, e que vai aqui já uma primeira dica para nós, é que é importante que a gente converse sobre isso enquanto nós somos encarnados. Converse com a nossa família. Olha, eu tenho intenção de doar, ou eu não tenho intenção de doar. Tem pessoas que podem não ter a intenção de doar. Pode ser algo que para elas possa aparecer ou aparentar ser algo doloroso, algo difícil. A gente não deve forçar ninguém a uma atitude ao qual aquela pessoa não está preparada. É importante que esteja preparado. Mas as pessoas que estão dispostas a doar, é importante que elas verbalizem isso. Falem para a sua família, olha, se eu desencarnar, podem doar os meus órgãos, porque eu gostaria de ajudar as pessoas. Eu gostaria que, nesse momento derradeiro, aquele corpo que não me serve mais, porque nesse momento a gente já não precisa mais dele, a partir do momento que nós desencarnamos, o corpo físico não tem mais utilidade para nós. Então, é importante que a pessoa coloque isso. Olha, ele não é mais importante, ele não vai me servir mais, mas ele pode salvar a vida de muitas pessoas. Então, eu gostaria de doar. Por isso que essa fala é importante, porque muitas vezes, quando a pessoa desencarna por morte cerebral, não dá tempo da gente discutir isso naquele momento. Ela sofre um acidente, ela sofre um AVC, são eventos agudos, súbitos, ninguém estava esperando. E aí, se a conversa já aconteceu antes, a família já está preparada para aquilo que o indivíduo gostaria. E aí, essa pessoa pode beneficiar muitas outras. Por isso, é muito importante que a gente converse com a nossa família, apresente as nossas ideias, os nossos propósitos, para que a gente possa fazer isso de coração, que a gente possa fazer isso de uma maneira livre e com a intenção de auxiliar, porque isso trará uma paz, um benefício muito grande para quem é um doador de órgãos.
Fica aqui para nossa reflexão. No próximo programa, nós continuaremos falando sobre o transplante de órgãos. Tenhamos uma semana de muita luz e de muita paz.